quero que você leia esse texto que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó, falamos sobre Jericó na semana passada, lembram? Quando nós falamos aqui sobre Jericó, o lugar que tinha as coisas consagradas. Saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer: Jesus, Yeshua. Vocês querem o texto? É Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesus, o prometido, Yeshua, sempre o nome tem uma razão, tem um motivo. Então Jesus, o prometido, amém? O Yeshua, aquele que deveria vir, aquele que era o enviado de Deus. Então, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E ele, lançando de sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Quantos querem ser ouvidos por Jesus hoje? Quantos querem clamar ao Senhor nessa noite? Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declare: confio em ti, confio no Senhor Jesus. Em ti. De novo, confio em ti. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Fala isso com convicção. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluias, eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Levante suas mãos e fale para Ele hoje. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada
Fala com fé isso. Nada, Senhor, nada. Aleluia. Eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro como Ele. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Não há outro igual a ti. Glória a Deus. Quando eu comecei contando para vocês um pouco da história do meu nome, quando se manifesta no mundo espiritual aquilo que Deus quer trazer, quando Ele se manifesta através daquilo que você está profetizando, eu olho para a história desse homem aqui chamado Bartimeu, e eu encontro um paradoxo. A Bíblia tem vários paradoxos, né? Várias coisas que são contraditórias entre aquilo que é a realidade de Deus e aquilo que é a realidade do homem. E para nós hoje, nós vamos falar sobre isso, entre aquilo que é a realidade de Deus para você e a realidade que talvez tenha se manifestado na tua vida, mas que pode ser mudada pelo poder de Deus. Obrigado, viu, gente? Pode sentar. A tradução, a realidade desse homem, a Bíblia fala que ele era Bartimeu, filho de Timeu. Timeu quer dizer aquele que é muito estimado, muito amado, aquele que merece atenção. Essa é a versão do nome de Timeu, o pai desse cego. Bartimeu é o filho daquele que é estimado, é o filho daquele que é reconhecido, é amado. Agora, irmãos, preste atenção, entre o nome desse homem e a situação em que ele estava. Cego, à beira do caminho, e normalmente eu penso sobre alguém que está à margem, à beira do caminho, sobre aquele que está desprezado, aquele que não tem condições de seguir o fluxo ou de estar na sua caminhada, então ele fica à beira do caminho. E eu, olhando para a vida desse cego, eu fico imaginando como é que alguém que tem um nome assim, Bartimeu, filho muito estimado, filho muito amado, pode estar cego na beira do caminho e gritando e o povo mandando ele ficar quieto. Como é que pode acontecer isso? Tem algo errado, sim ou não? Alguém fala para você, você é muito querido, viu? E você fala, ninguém te ouve, ainda manda ficar quieto. Fica à beira do caminho, não enxerga nada. E quando Jesus se aproxima, as pessoas querem parar Jesus, aliás, querem impedir Jesus de ouvir aquele homem, Bartimeu, aquele que é muito amado. Essa história é a nosso respeito. Essa história diz respeito à igreja, diz respeito à minha vida e à tua vida, porque nós somos muito amados por Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, a realidade desse cego, nessa passagem bíblica, mostra que ele tinha algumas impossibilidades, mas ele
reconhecendo a sua situação, que era uma situação vergonhosa, e como cego ele não tinha o mesmo direito que todos os demais, porque, segundo a instrução judaica, a normalidade levava o homem a todos os benefícios, e qualquer deficiência no organismo, no corpo, fazia com que esse homem tivesse as sanções, os impedimentos da lei. Hoje a gente tem isso, mas de forma mais velada, né? Aquele que tem uma deficiência, ele tem as suas dificuldades, mas a nossa sociedade, em termos, o protege, cuida dele. Mas percebe que este homem era deficiente visual, era cego, e a Bíblia nos mostra que aqui estava um evidente e bem aparente meio de calar esse homem, de fazer ele não ser ouvido. A Bíblia mostra que ele estava sendo impedido de se aproximar de Jesus. Imagina se nos dias de hoje um deficiente visual se manifesta e alguém tenta impedi-lo. Pode ser preso, não é? Mas percebam que esta sociedade aqui não tinha nada disso. Embora ele fosse cego, ele estava injustamente sendo impedido, porque a palavra dócil que estava sobre ela é: fica quieto aí, para de gritar, Jesus está ocupado. Quando eu olho para esta condição, eu vejo a minha vida e a tua vida, porque a palavra de Deus diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, e nós não tínhamos direito à salvação, e que nós estávamos à beira do caminho, e que havia em nós, em mim, em você e alguns de nós, esse clamor existe até o dia de hoje, essa necessidade de ser ouvido, essa necessidade de que o nosso clamor, de que o nosso argumento, a nossa palavra chegue até o Senhor Jesus. A segunda condição que observo nesse homem é que, sendo cego, a Bíblia não diz o motivo pelo qual esse era de nascença, se ele tinha perdido a visão em algum motivo, algum acidente. A Bíblia diz apenas que ele era cego. E essa falta de visão o excluía daquela grande sociedade que podia ver o que estava acontecendo, que sabia quem era Jesus, que tinha visto os milagres. Mas esse homem, embora tendo esta impossibilidade, ele rompeu essa condição para ver de forma espiritual e para entender que aquele que estava se aproximando tinha uma solução para ele. E hoje a palavra do Senhor para a tua vida precisa te envolver nesse ambiente e você reconhecer que, embora você não consiga ver nas tuas possibilidades que você tem, que você conhece, da forma que você vive, você não vê muitos meios nem soluções, e você não entenda que algo sobrenatural possa acontecer, e por isso você tem se calado, você tem se acanhado, você tem se omitido, você tem feito como este cego, você está à margem de muitos assuntos, está à beira de muitos projetos e não consegue se envolver neles. Você simplesmente anulou a tua vida porque a tua visão está prejudicada. Mas hoje eu quero que você abra os teus olhos espirituais para enxergar além desta circunstância e entender que nós somos filhos estimados por Deus. E esta palavra está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Deus me amou de tal maneira, e esse é o nome que está sobre mim. Aquele que é muito amado, aquele que é muito estimado. Diga isso comigo: eu sou muito amado. Amém? O que esses homens em volta estavam tentando convencer Bartimeu, esse filho muito amado, é que ele tinha que ficar quieto. Mas ele fez valer o seu direito de filho, e nessa noite eu quero dizer a você, em nome de Jesus, você precisa fazer valer o teu direito de filho de Deus, filho amado de Deus, para que você possa requisitar, através do teu clamor, através da tua oração, os milagres que estão liberados para a tua vida. Quando eu observo a história desse homem, eu começo a me incluir nela, porque incrivelmente as nossas histórias também são
cercadas de injustiças, de dificuldades, de pessoas que não se importam nem com a nossa dor, nem com o nosso problema, e que mesmo que nós não estejamos vendo uma solução, muitas vezes eles dizem assim: fica quieto, ó, não. E a grande verdade entre nós, ninguém precisa saber disso, é que quando alguém tem um problema e começa a falar muito, a pessoa vira as costas e fala: vem de novo a pessoa falar daquele problema, deixa para lá. Alguns querem fazer como falaram para Bartimeu: ô filho muito amado, fica quieto aí, porque nós não aguentamos mais ouvir o teu grito. A grande verdade que eu quero que você entenda e guarde no teu coração: Jesus estava naquele ambiente, o mestre passava, e Bartimeu fez valer o que era a verdade sobre a vida dele, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a primeira coisa que eu quero ressaltar nessa noite é que ele tinha motivos para clamar. É diferente de você. Você não tem motivo nenhum para clamar, orar, nem buscar Jesus. Você não precisa nem abrir a tua boca, porque você não tem necessidade nenhuma. Esse homem tinha. Ele sabia que Bartimeu queria dizer filho muito estimado. Por que é que eu estou aqui se eu sou filho estimado? Jesus, filho de Davi. Hoje talvez você precise entender que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele tornou você um filho muito estimado. Ele tornou você alguém muito amado por Ele, para continuar na mesma condição, sem que você tenha direito de abrir a tua boca e gritar e dizer: Jesus. Ainda que alguém queira te impedir, apresente os teus motivos. E o motivo dele estava muito claro. Embora ele fosse cego, ele conseguia ver: nesse futuro tem uma cura para mim. Quantos conseguem ver uma solução hoje, se você clamar a Jesus? Se você buscar ao Senhor e disser: Jesus, filho de Davi, eu sou amado por Deus. Amém? Alguém tem aí algum motivo para clamar ao Senhor nessa noite? Alguém tem algum motivo, alguma necessidade? Eu tenho umas 2 dúzias dele, assim, contando por baixo, viu, irmãos? Eu tenho umas 2 ou 3 dúzias de motivos para insistir, a despeito de quem quer me ignorar, a despeito de quem quer me mandar ficar calado, porque se eu abrir a minha boca eu vou incomodar a multidão, a despeito de quem quer imaginar que eu não enxergo e que eu estou à margem do caminho. A minha opção é: eu tenho motivos para clamar. Por isso eu vou clamar hoje. Nós acabamos de cantar aqui: me escutas quando clamo. Será que você consegue perceber que o Senhor ouve a tua oração, que Ele ouve quando você clama? Irmãos, é tão incrível isso, porque Bartimeu era uma única voz. Eu não imagino que no meio daquela multidão uma única voz faria tanta diferença assim. Era só mais uma voz. Amém? Vamos fazer aqui um teste. Eu queria que você começasse a cantar: me escuta, bem alto, me escuta. Imagina, irmãos, Bartimeu era único, tinha uma multidão em volta de Jesus, e a palavra diz que Jesus ouviu a voz de Bartimeu. Que ouvido apurado que tem o meu Jesus. Que ouvido apurado Ele tem para ouvir quando eu tenho uma necessidade. E embora estejam todos vocês gritando em volta dele, pedindo alguma coisa,
eu tenho um Jesus que me ama, e Ele me tem por muito estimado, e quando eu falo alguma coisa, Ele ouve a minha voz, e Ele atende o meu clamor. A Bíblia diz que eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele me tirou do lamaçal. Você pode clamar alguma coisa ao Senhor hoje, pode pedir alguma coisa a Ele hoje, independente de quem esteja falando mais alto do que você, a tua oração tem prioridade diante do Senhor, amém? Porque a palavra diz, Ele me invocará e eu não estou nem aí para Ele. O quê? E eu? Segundo, a fé desse homem foi provada. Amém? Diga assim comigo: a minha fé está sendo provada, mas eu vou ser aprovado. Amém? Diga, eu vou ser aprovado. Irmãos, a coisa mais linda do mundo que tem é quando você faz um teste, um exame, uma prova, um concurso, uma seleção, e alguém diz para você, você está aprovado. É bom, não é? Hã? Ah, não tem coisa mais gostosa, irmão, difícil é ser reprovado. Eu tive algumas poucas reprovações na minha vida, mas eu sempre lutei para ser aprovado. Sempre corri muito para ser aprovado, porque é difícil, irmãos, ouvir um não assim, é terrível. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista numa tecelagem Karsten Rubinstein, lá no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cosmópolis, e eu era bastante novo, era tipo um curso de aprendiz, e eles queriam inglês, e eu não tinha. Eu fiquei tão triste, porque eu fui reprovado nessa tecelagem. Deus não me queria lá, certamente, nem me queria no interior de São Paulo, tão longe, mas eu fui reprovado, e eu voltei com aquele sentimento assim de, não gostaram de mim, não me aceitaram, ninguém me ama, ninguém me quer. Acho que foi uma das poucas vezes que eu chorei de verdade, assim, por não ter sido aprovado. Talvez um pouco de orgulho, assim, que eu sempre ralei muito, gostava de... Mas, enfim, é bom ser aprovado. Eu quero nessa noite que você entenda que esse cego, esse homem, estava buscando, além da sua necessidade, que ele fosse achado diante de Deus, digno do nome que ele carregava. Olha, você é muito estimado, mas você tem que fazer valer a pena esta verdade que está sobre a tua vida, porque se você não se valoriza, como é que você pode ser estimado? Como é que você pode ser filho amado, se nem você dá valor a quem você é, ao que você é? Não me peça para ficar calado, não. Eu sou estimado e eu tenho um Jesus que me ouve, e você pode falar alto quanto quiser, pode tentar me impedir o quanto for, eu sei quem eu sou, e eu serei aprovado. Amém? Diga, eu sei, sou filho amado de Deus, e ninguém pode mudar isso na minha vida. Aleluia, eu sou filho amado de Deus, e Ele me amou tanto, que Ele deu Jesus Cristo por mim, Ele deu o que tinha de mais precioso por mim e por você. Ele nos amou primeiro, um amor incondicional, amém? Ninguém muda isso. Então, se a tua fé for provada, não tem problema, vença esta provação, e saia aprovado hoje daqui, em nome de Jesus. Saia com o teu sim daqui hoje. A palavra diz que Jesus ouviu aquele homem e disse: traga esse homem aqui. Esse é um sinal de aprovação.
Tomara que o Senhor ouça o teu clamor hoje. Me escutas quando clamo. Tomara que Ele te ouça hoje. No meio de todas essas pessoas aqui, eu serei ouvido hoje. Eu estou decidido a isso. Eu não me importo se você será ouvido ou não. Eu serei. Quantos aqui serão ouvidos? Amém? Eu estou decidido a ser ouvido. Terceiro, a palavra nos mostra interessante algo que está nesse texto, é bem rápido o texto, mas diz assim que ele estava sentado à beira do caminho, Jesus ouviu a oração, o clamor dele e o curou, amém? E imediatamente, ele passou a seguir Jesus. No primeiro versículo que nós lemos, diz que ele estava à beira do caminho. No último diz que ele saiu daquela condição, levantou e começou a seguir a Jesus. Amém? É difícil para muitos cegos quererem enxergar. E essa é uma realidade bem difícil. Eu me lembro que em São Paulo, alguns anos atrás, inventaram um projeto Singapura. Se não me engano, o prefeito Paulo Maluf. E existiam algumas favelas bem detonadas lá em São Paulo. E o que o prefeito Paulo Maluf fez foi tirar aquelas pessoas das favelas e ele construiu pequenos edifícios. E ele colocou essas pessoas nesses edifícios, bem arrumadinho, bastante bacana, tipo condomínios. Não levou 6 meses para as janelas serem arrancadas. Alguns foram incendiados, acabaram com os prédios. E o que se falava em São Paulo era: tirou o povo da favela, mas não tirou a favela do povo. Hoje existem esses prédios lá ainda, mas são favelas verticalizadas, bem feio. Estão nas marginais lá em São Paulo, para qualquer um ver. Se tornou um memorial à miséria, à pobreza. Se tornou um memorial àquele que não quer ser transformado. Preste atenção nisso. Esse homem estava clamando uma cura. Ele queria uma solução. E na hora que o Senhor Jesus disse para ele ser curado, ele se levantou e começou a andar. E eu quero dar a você hoje uma sugestão em nome de Jesus, pela palavra poderosa do Senhor, que está sendo liberada sobre a tua vida. Chegou a hora de você enxergar a tua caminhada num novo nível, porque o Senhor já tirou toda a cegueira da tua vida. É hora de você começar a se mover, é hora de você começar a se enxergar como filho amado de Deus. Não adianta você usar a tua estima deformada e ficar sempre como um pedinte à beira da estrada. Ninguém me ajuda, fui reprovado, ninguém me quer. A realidade espiritual que está sobre a tua vida é: você é amado de Deus, e Ele te ama tanto, que Ele te quer em movimento. Ele quer que você saia da condição onde você está, e você se mova pela versatilidade do Espírito dEle que está na tua vida. Chegou a hora de você transformar a tua história pelo poder de Deus. Entende isso? Ele era um cego sem história, mas havia um nome poderoso sobre ele. Talvez você não tenha enxergado o teu futuro ainda, mas há um nome poderoso sobre a tua vida, e esse nome é sobre todo nome, chamado Jesus Cristo, e a Ele foi dado todo o poder. E se você invocar o nome de Jesus Cristo hoje, a tua história pode ser mudada. Você precisa enxergar esta condição. Amém? Você precisa se ver curado. Você precisa resolver essa história de milindres. Essa história de que, eu até enxergo alguma coisa, mas eu continuo aqui. Deixa aqui no chão, me deixa no chão. Sai daí em nome de Jesus. Levanta-te. Levanta-te, porque tem um futuro extraordinário para a tua vida. Levanta-te em nome de Jesus. A palavra diz que ele começou a seguir a Jesus. E eu não imagino alguém que siga a Jesus, que alguém que acompanhe Jesus,
e tenha uma vida completamente sem sabor, sem alegria, sem ver e viver milagres. Esse homem se levantou e começou a andar atrás de Jesus, e eu imagino que ele, seguindo Jesus, ele viu novos milagres. Chegou o tempo em que você tem que renunciar toda paralisação, porque o Senhor quer curar a tua vida, toda cegueira, porque o Senhor quer restaurar a tua visão de futuro, a tua visão profissional, a tua visão espiritual, a tua visão familiar. Chegou o tempo em que você precisa invocar sobre a tua vida o direito de filho amado, para viver a condição que Ele tem para você, e sair desta condição, talvez expandir melhor a tua consciência hoje, e entender: se eu sou amado, então eu tenho direito de filho, e se eu posso ser ouvido por Ele, eu vou clamar e Ele vai responder a minha oração. Nesta noite eu quero encerrar essa palavra dizendo a você 4 verdades que estão sobre a vida desse cego. Primeiro, o mestre o chamou. Amém? O mestre te chama. Amém? João capítulo 15, versículo 16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi. Quem te chamou foi Ele. Você quer ouvir hoje, assim como Jesus disse para aquele homem cego: traz ele aqui. Jesus o chamou. Hoje o Senhor está te chamando para que você se levante. Você é a igreja amada, querida do Senhor, e você tem que sair desta paralisia, desta cegueira agora, em nome de Jesus. A palavra diz que, em segundo lugar, ele levantou-se e tirou aquela capa. A capa era a sua cobertura, a capa talvez era o seu motivo de ser reconhecido. E esta capa para você hoje vai simbolizar as tuas desculpas, vai simbolizar os teus medos, vai simbolizar os teus temores, os teus trejeitos, vai simbolizar as tuas resistências. Larga essa capa hoje e levanta em nome de Jesus, porque o Senhor quer curar a tua história hoje, Ele quer curar a tua vida hoje, Ele quer mudar o teu caminhar. Terceiro, a palavra diz que ele recebeu aquela palavra. A tua fé te salvou. Ele recebeu a palavra e ele passou a ver. Amém? Não espere que eu vou liberar sobre a tua vida hoje uma unção de sim, sim, salamim, plim, plim, ser curado. Não vai acontecer isso. Amém? A palavra vai curar. João 15 diz que nós somos limpos pela palavra, e você precisa ser limpo pela palavra de Deus, e é ela que limpa a tua alma. A Bíblia diz que ela pode ir até juntas e medulas, alma e espírito, é espada cortante. Essa palavra tem que mudar a tua história, tem que curar você, e você precisa receber a palavra de Deus na tua vida. Amém? E em quarto, ele passou a seguir a Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Amém? Você precisa entender isso, porque não é possível mais que você passe um dia mais, sem enxergar os propósitos de Deus para a tua vida. Quando você enxerga isso, por mais que você passe por luta, você sabe para o que você foi chamado por Ele. Sabe que nos dias de hoje nós temos alguns problemas sociais. Por exemplo, depressão. A depressão é o resultado da falta de visão de futuro. Suicídio é aquele que não acredita mais que pode ir além, que não suporta a sua dor. Ele não conseguiu ter a sua visão curada para entender que a dor vai passar e ele vai ser restaurado, então ele dá cabo da sua vida. Problemas sociais como relacionamentos complicados, daquele que não se consegue ver restaurado, e ele persiste em ser quem ele é no problema, na dificuldade. Ele não se admite curado, ele não se admite restaurado, e ele simplesmente espalha para todo mundo quem ele é, como ele é, e assim acabou.
O Senhor quer transformar a tua vida, quer transformar a tua história, Ele quer curar essa cegueira, Ele quer mudar hoje a tua vida, Ele quer te fazer hoje enxergar um amanhã extraordinário. Lembra quando você cantava, mas eu bem sei que a mim está nas mãos de quem? Está lá nas mãos dele. Então você tem um futuro. Abra os teus olhos espirituais hoje em nome de Jesus. Comece a segui-lo. Tem algo tão maravilhoso para acontecer na tua vida. Tem um futuro extraordinário. Tem um amanhã melhor. Tem uma família restaurada. Tem alegria sobre você. Tem uma vida profissional cheia de unção do poder de Deus. Há um futuro que foi estabelecido em Deus, Filho amado. Amém? É isso. Só se enxerga amado quem quer. Bartimeu, ele não via as coisas ao seu redor, mas ele sabia muito bem que todas as vezes que alguém dizia cala a boca, Bartimeu, estava dizendo algo muito paradoxal. Cala a boca, filho querido. Não. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim. O pessoal da música canta aqui. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento da tua misericórdia. Então de repente não vejo mais a minha cegueira, a minha dificuldade, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e quanto Ele me quer. Ele me amou. Ele me amou tanto que Ele me deu um nome, que quando alguém fala Elias, está dizendo o Senhor é Senhor na tua vida. Me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Feche os teus olhos por um instante em nome de Jesus. Filho amado, enxerga a tua vida nas mãos de Deus. Enxerga a tua vida resolvida, enxerga a tua história mudada. Enxerga que você é desejado por Ele, amado dEle. E sai dessa condição, dessa paralisia, sai dessa margem agora, levanta a tua vida, levante a tua cabeça, Ele te ama, Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu. Para de apresentar desculpas, para de dizer que Ele não te ouviu, que tem gente gritando mais alto. Para com esse discurso agora e diga: Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ouviu, Ele me ouviu, o Senhor me ouviu, eu sou a igreja amada. Em nome de Jesus, onde quer que você esteja aí no teu lugar, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Nós estamos encerrando esse culto nessa noite, mas eu quero que você saia daqui hoje com concordância com essa palavra. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E eu queria que você falasse aí no teu lugar ao Senhor, talvez até por um sussurro, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, a minha história eu não estou conseguindo enxergar muito além, eu não estou conseguindo enxergar muito longe.
Me ajuda a abrir os meus olhos agora, porque eu sei que eu sou amado do Senhor, eu sou filho amado, eu sei que eu sou filho desejado de Deus. Jesus, filho de Davi, me faz enxergar o quanto o Senhor me ama, o quanto o Senhor tem uma vida diferente para mim. Em nome de Jesus, eu quero convidar a todos para que nos coloquemos em pé silenciosamente, em nome de Jesus. E eu queria fazer um convite para você sair do teu lugar, e eu quero orar juntamente com você.